Essa segunda tarifa que foi colocada pelo Trump, quer dizer, não foi colocada, né? Foi sugerida pela Comissão de Comércio lá, que está analisando a seção 301, né? E pode ser colocada pelo Trump lá em julho, se o Trump decidir fazer isso, né? É um tapa na cara do Lula. Lembra? O pessoal do Radar aqui tá lembrando, o Robson Bonito tá colocando aqui, ó. O Lula é do Partido dos Trabalhadores, e essa acusação diz que o Brasil, especificamente na área de agropecuária, está usando trabalho forçado, não faz nada para combater o trabalho forçado, né? E ainda importa coisas compradas, feitas com trabalho forçado em outros países, tá? Então é um tapa na cara. Como é que um cara do Partido dos Trabalhadores permite trabalho forçado no Brasil, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo. As condições de trabalho na União Soviética eram terríveis. Quem acha que comunista gosta de trabalhador não está prestando atenção, não. Comunista usa trabalhador, tal como usa os negros, usa as mulheres, usa os homossexuais para conseguir chegar ao poder. Depois disso, foda-se. E vamos lembrar, tá? Isso aqui não é uma coisa só que, mas o Trump está acusando sem provas. Olha aqui, ó. Ministério Público pede condenação da JBS por fazenda com lista suja do trabalho escravo no Paraná. Ministro anula a atuação da JBS por trabalho escravo em granja fornecedora. Olha só, o ministro do Lula foi lá e anulou uma medida do Ministério Público do Trabalho, uma atuação do Ministério Público do Trabalho por trabalho escravo da JBS. Então o Trump tem motivos para considerar esse tipo de coisa. O governo Lula é a favor do trabalho? Não, o governo Lula é a favor dos amigos dele, é o que eu falo, a JBS é amigo do Lula. O Lula está cagando para trabalhadores, cagando para mulheres. O Lula só existe, o Partido dos Trabalhadores só existe para roubar a sociedade brasileira e ajudar os amigos. JBS é amigo? Não, tem escravo não tem esse negócio não. Tira a atuação lá para permitir. Ou seja, eles têm evidência factual de que há leniência do governo brasileiro com esse tipo de coisa, né? O ministro do Lula tirou a JBS da lista de trabalho escravo. Não foi só a JBS, não, foi a BioID também. Vocês lembram da BioID? Olha só, para deixar claro para vocês, eu sempre fui contrário a esse negócio de lista de trabalho escravo, porque eu acho uma besteira esse tipo de coisa. Mas a verdade é que isso depõe contra o Lula agora. O Trump colocou o Lula, olha só, aqui Lula, você que se diz defender os trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, olha só, o que você está fazendo com seus trabalhadores. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, essas notícias foram sugeridas por Ricardão do Catete, Morgana Fale Soberania, Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A gente já falou mais cedo sobre a nova tarifa que o STR, né, que é o Escritório de Comércio americano, que está investigando os países pela seção 301, uma nova tarifa que ele colocou contra o Brasil, né? No dia de ontem, ele tinha colocado já, no dia 1º de junho, ele tinha colocado já uma tarifa, ou proposto uma tarifa, né? Nenhuma tarifa está valendo, não mudou nada em termos de tarifa ainda. Mas ele propôs colocar uma tarifa de 25% por conta da censura do Alexandre de Moraes, do Toffoli, que tirou multa por conta da Lava Jato, e também por conta de propriedade intelectual, desmatamento, um monte de coisa aí, né? Então, propôs uma tarifa de 25% para punir o Brasil por essas coisas. E eu vou falar para vocês, pelo menos no que tange a censura do Alexandre de Moraes, a leniência com a corrupção do Toffoli e a questão de desmatamento, eu concordo plenamente. O resto ali meio que não importa muito, mas propriedade intelectual eu acho que é besteira, o negócio do Pix também é um detalhezinho, mas essas três coisas justificam sim essa tarifa de 25%, né? Agora, ontem, né, no dia 2 de junho, eles botaram mais uma tarifa de 12,5%, as coisas se somam, tá? Então, o Trump, por enquanto, não tem tarifa nenhuma. Se o Trump decidir, ele pode botar a tarifa de 25% mais 12%, 12,5%, o que daria 37,5% de tarifas no Brasil, quase 40% de tarifa, uma tarifa bem alta no final das contas, né? Então, mas isso vai depender do Trump, tá? O Trump vai tomar essa decisão no final de julho. E vamos ver qual vai ser essa decisão. Como eu falei para vocês, eu tenho uma grande expectativa de que o Flávio consiga impedir que ele coloque essas tarifas, porque eu sou contrário a tarifas, tá? Eu sou contra tarifas, não acho que seja justo não, tá? Da mesma forma, eu sou contra essas baboseiras de trabalho forçado, trabalho escravo, não sei o que lá. Mas enfim, essa é a posição que o Trump está jogando e fica feio pra caramba pro Lula. Olha só o que está colocando aqui, ó.
Trump constrange Lula e o PT ao expor ao mundo a leniência brasileira com trabalho forçado, né? Aqui, ó, Lula vai completar em menos de 6 meses o 3º mandato na chefia do Planalto. Seu partido PT esteve no comando da República por quase 2 décadas. Tempo não faltou para lidar com a exploração de trabalhadores no país, algo que deveria ser sagrado num governo do Partido dos Trabalhadores, né? Em tese, o Lula diz que não, que é Partido dos Trabalhadores. Mas eu falo para você, meu amigo, socialista, comunista, caga pra tudo. A única coisa que importa pro comunista é o amigo dele, o comunista amigo dele. Foda-se o resto todo. O Lula vende que ele tá do lado dos homossexuais. E alguns homossexuais acreditam, tá? Nem todos, porque a maior parte saca qual é a parada. Porra nenhuma, tô nem aí pra homossexuais. Algumas mulheres acham também que eles estão do lado das mulheres. Não estão. Índios, a mesma coisa. O problema do Lula é esse. Ele só quer roubar todo mundo, ele engana todo mundo com essa coisa para roubar dinheiro da sociedade e ajudar os amigos, né? E o caso dos trabalhadores é a mesma coisa. O Lula diz que é Partido dos Trabalhadores, que vamos ajudar os trabalhadores, e não sei o que lá. Ajuda o trabalhador, o Lula? Porra nenhuma, amigo. O Lula só ferra com o trabalhador. Para pensar o que é o Bolsa Família. O Bolsa Família rouba de toda a sociedade para dar para aquele pessoal que não trabalha. E tudo bem, eu acho que é justo se a família tem alguma doença séria, alguma coisa que, né, um filho com problema mental e não sei o que lá. Eu acho que realmente as pessoas têm que ter esse tipo de ajuda, né? É até justificado isso, né? Ou então, se você está num momento de ruim e coisa e tal, mas jamais poderia ser o Bolsa Família eterno como é hoje, né? Que você entra naquilo e fica o resto da vida sem trabalhar. Porque lembra, esse dinheiro não é de graça. Esse dinheiro está sendo tirado do resto da sociedade brasileira, dos trabalhadores. O PT do Lula tira dinheiro de quem trabalha para dar para o pessoal que não trabalha. E continua se chamando Partido dos Trabalhadores, pelo mesmo motivo, que diz que ajuda homossexuais, que ajuda negros, que ajuda índio, e não faz porra nenhuma. Só rouba dinheiro e ajuda os amigos, né? Aqui, ó, o petismo, no entanto, ignorou o problema até ser confrontado nessa semana com uma constrangedora realidade, um tarifaço imposto pelo governo do Trump. Não, na verdade não foi um tarifaço, o tarifaço não veio ainda, a tarifa foi proposta. Essa tarifa foi proposta, vai ser discutida ao longo do mês, e aí no final de julho o Trump vai tomar a decisão se efetivamente vai colocar a tarifa ou não, tá? Aqui, ó, um tarifaço imposto pelo Trump justamente para punir o país que falhou em proteger trabalhadores. Ainda que seja uma jogada dos Estados Unidos para obter vantagens em negociações comerciais, não deixa de ser um constrangimento ao nosso líder internacional o fato de um governo de outro país precisar adotar medidas para que Lula faça o dever de casa e garanta trabalho digno ao proletariado nacional. Ih, caraca, usou até o jargão comunista aqui, né? Aqui, ó. Em setembro de 2024, o governo Lula criou uma regra que facilitou a vida de quem é flagrado explorando o trabalho escravo no país. Com uma fiscalização historicamente ineficaz, o Brasil tinha na chamada lista suja do trabalho escravo um instrumento para inibir esse crime por meio de constrangimento público. Por uma dessas ironias brasileiras, o atual governo petista criou, sob protesto de entidades e movimentos de direitos humanos, uma nova regra sobre o cadastro e passou a permitir que os empresários façam um acordo com a União e, com isso, deixem a chamada lista suja do trabalho escravo. Atos como esse, associados ao histórico negligente dos governos brasileiros em fiscalizar trabalho escravo, eu tenho uma crítica muito forte com essa expressão trabalho escravo. Porque trabalho escravo é o quê? O pessoal às vezes multa por trabalho escravo porque, sei lá, o banheiro tá sujo, a acomodação não é boa, não sei o que lá. Trabalho escravo, para mim, é quando você é proibido de trabalhar. O escravo é aquele cara que não pode sair do trabalho dele, ele não pode pedir demissão. E isso, efetivamente, isso fere a liberdade da pessoa, isso fere a ética libertária, né? Então isso é ilegal também no mundo libertário, né? Trabalho escravo não seria admitido de maneira alguma. Mas muitas vezes, o pessoal, eu já vi esse caso, né? O pessoal quer trabalho escravo porque o alojamento tinha um monte de cama uma em cima da outra. Cara, quando eu li o alojamento lá, era uma vinícola lá no Rio Grande do Sul, falei, pô, caramba, eu já morei em alojamento pior do que aquilo, cara, já dormi em alojamento pior do que aquilo. É porque o pessoal fica com aquele negócio que não está acostumado a dormir em alojamento, que nunca dormiu em alojamento da vida, pessoa, gente rica, né, que nunca precisou dormir em alojamento para trabalhar ou para fazer alguma coisa, aí olha para ai, que absurdo, um monte de cama no mesmo lugar. Se um peidar, vai feder pra todo mundo, que absurdo, eu jamais dormiria ali. Beleza, tu não quer dormir ali? Não dorme, porra, não tem problema não. Você tem opção, você vai pra lá se você quiser. Né? Para as pessoas que vão ali, me pareceu muito confortável o alojamento, na verdade, né? Um colchão até limpinho, um lugar até bacana, assim. Então, ou seja, no final das contas, é você que decide. Se você não quer, se o trabalhador tem o direito de pedir demissão, não existe nada que possa ser chamado de análogo à escravidão, tá? E isso já é análogo à escravidão. Por quê? Porque a escravidão de verdade é mais do que isso.
A escravidão de verdade é quando você é proprietário da pessoa, você pode vender a pessoa para outro. Lembra que escravos havia isso, você vendia o seu escravo para outra pessoa, né? Isso hoje em dia é muito raro, né? Pode haver escravidão ainda no mundo, em alguns lugares do mundo existe ainda, tá? Infelizmente. Aqui no Brasil eu não acredito que tenha isso. Mas trabalho análogo à escravidão existe. Aquele que você começa a trabalhar na empresa, e a empresa no meio do nada, e o patrão fala, ó, você não pode sair não, porque você concordou de trabalhar aqui, agora tem que trabalhar até o final do mês, ou não sei o que lá. Não, não pode. Isso é trabalho escravo. Você tem que poder sair daquela empresa. A hora que você quiser, você fala, não quero sair, você vai lá e sai. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Agora, do jeito que é usado pelo Ministério Público do Trabalho, que o lugar tá sujo, que o banheiro tá sujo, um banheiro só para 30 pessoas. Porra, meu amigo, eu já dormi em lugar que tinha um banheiro para 30 pessoas. É um saco, tá? É chato pra caralho, mas dá para viver, não tem esse problema não. O pessoal cria escala e coisa e tal, e dá um jeito e pronto, e vive, né? Enfim, então eu sou contra essas coisas todas aqui, tá? Mas o fato é, o Lula vende para o mundo que ele protege os trabalhadores. E olha que coisa, é o que eu falo sempre, o governo não protege ninguém, cara, não protege porra nenhuma. Colocar o Brasil na lista do tarifaço porque tem falhas no combate ao trabalho forçado. Como eu falei para vocês, o foco dessa segunda tarifa são os países que compram coisas de países que usam trabalho forçado. Então o Brasil compraria coisas da China, por exemplo, que usam trabalho forçado, e portanto o Brasil teria essa tarifa. Mas o Brasil foi citado como um dos casos em que há também trabalho forçado no Brasil, exatamente na região, na questão da agropecuária, produção de carne. E olha só que coisa, que o Ministério Público Federal pediu a condenação da JBS por comprar fazendas da lista suja do trabalho escravo, não sei o que lá. Ou seja, a JBS estava entrando nessa lista de trabalho escravo também, e daí o governo Lula anulou, falou que não, anulou, não tem esse negócio não, vamos tirar isso daí porque, né, não pode, coisa e tal. Que negócio é esse, pô? O Lula está atuando contra o trabalhador, né? O trabalhador ia ter uma multa lá, ia ser punido, a JBS ia ser punida, né, por causa disso, e o Lula acabou com isso, né? É impressionante mesmo. E não foi, de novo, é amigo do Lula? Foda-se se está explorando os trabalhadores. O Lula não está nem aí para o trabalhador, né? Aqui, ó, BYD é atuada por submeter trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão na Bahia. Isso aqui é outro caso que eu acho um absurdo. Eu falo para vocês, se a pessoa pode pedir demissão e sair, não é trabalho escravo. Mas eles estavam comendo num balde lá, com uma comida lá, que eu achei horrível. Meu amigo, eu conheço gente que come de balde, eu não sei, dependendo da comida, dá para comer de balde também. Se for um balde limpinho, qual o problema? Então assim, de novo, cada um tem o direito de decidir. Se o trabalhador olha para aquilo e fala, não quero comer esse balde, vou pedir demissão. Beleza, ele tem que poder fazer isso. Pedir demissão, voltar lá para a China, porque eram trabalhadores chineses, né? E não ter nada demais, né? Agora, isso realmente acontece. Muitas empresas que pegam gente de outros países justamente confiscam o passaporte para impedir que a pessoa volte para o país. Então isso é um problema, né? Agora, de qualquer forma, a BYD atuada por submeter trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão, eu acho que isso não deveria ter problema nenhum, mas isso aconteceu. E, de novo, a justiça tirou a BYD da lista suja de trabalho escravo. Ou seja, mais uma vez, o governo Lula ajudando os amigos, né? Os amigos, para os amigos tudo, meu amigo. Os amigos podem fazer o que quiser, tá? Então, essa é a situação. Ficou feio pra caramba pro governo Lula essa brincadeira, essa punição aqui. Por quê? Bom, é feio para qualquer um. Mas aqui no Brasil, na questão de trabalho escravo, eles têm razão. O Lula, de fato, tem fragilizado esse tipo de coisa, tem aliviado essas coisas, né? O Lula, que se diz do Partido dos Trabalhadores e coisa e tal, tem colocado no cu dos trabalhadores para ajudar os amigos dele, o JBS, o Wesley Batista, os chineses lá da BYD e coisa e tal. É isso daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.